Trocar a pauta, Aline? Vamos trocar. Tô achando essa daí tão boa quanto. Cíntia Agostini, bom dia, como você está? Bom dia, Aline. Bom dia, Moisés. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. É difícil a gente conseguir te trazer no panorama. O pessoal aí do Troca fica te guardando, te monopolizando. Eles disseram que dessa vez era melhor trocar para não ficar assim muito visível, que era dessa forma. Que eles têm o domínio sobre... O passe de Cíntia Agostini, gerente comercial da área de relacionamento com o mercado da Univates. Temos uma novidade na Univates, uma nova área dedicada à inserção dos produtos da universidade nas comunidades. Do que a gente está falando? Aline, eu acho que tem duas coisas que são importantes, né, nesse processo. E fazem 70 dias que nós estamos nessa transição. Então, quando a reitoria nos convocou a pensar essa grande área ou a potencializar várias coisas que nós temos na instituição, obviamente nós dissemos sim e todos estamos trabalhando. Tem uma equipe bastante grande nesse processo. Mas tem um aspecto que está por detrás disso, que é uma definição de propósito da universidade. Né? Propósito de ser a força que impulsiona novas oportunidades. E quando nós dissemos isso, nós somos uma instituição comunitária, uma instituição do Vale do Taquari, dizer que nós queremos impulsionar novas oportunidades para as pessoas, para os nossos municípios, para as nossas escolas, para as nossas comunidades, para as nossas empresas, isso é muito sério da nossa parte. E essa área de relacionamento, que não é um setor na casa, mas é uma grande área, ela tem esse foco, né? Junto com, obviamente, outros setores na casa, mas o foco de potencializar aquilo que nós temos de entregas que a gente possa fazer à comunidade, de conhecimento, de estrutura e assim por diante. Por isso, essa grande área tem, sim, um grupo de relacionamento, e esse grupo de relacionamento muito mais ativo, ou seja, entendendo as necessidades dos nossos municípios, dos nossos parceiros, e a partir da compreensão dessas necessidades, construindo alternativas junto com eles. Obviamente, né, algumas alternativas vão passar pela área mais educacional, de formação, outras vão passar pelo nosso núcleo de cultura, pelo nosso núcleo de eventos, vão passar pelo nosso núcleo esportivo, ou pelo parque tecnológico, pelo nosso escritório modelo de arquitetura e tantas outras áreas da instituição. Mas é entender, melhor, né, como nós podemos compreender melhor as possibilidades e as necessidades da comunidade, dos nossos parceiros e fazer entregas qualificadas. Né? É nestas condições que essa área se reestrutura. Porque, imaginem, né, ouvintes, a instituição é uma instituição grande, tem muita coisa por oferecer e a gente quer oferecer o que é possível, né? E pensando o Vale do Taquari como um todo, e mais que o Vale, né, Aline? Nós constituímos um núcleo digital. E esse núcleo digital também para nós olharmos para a potencialização daquilo que nós estamos chamando de produtos e conteúdos digitais. Né? Todos nós sabemos hoje que ninguém mais para de estudar, que a gente estuda a vida inteira, que tem muitas pessoas que vão fazer diferentes formações, olhando para a transição de carreira, né? Iniciei um curso, terminei a graduação numa área, mas agora eu quero fazer outra coisa. E tudo isso tem que ser possibilitado para as pessoas. E aí nosso núcleo de educação e o núcleo digital vem ao encontro dessa perspectiva. Tanto na formação presencial, como em cursos online, que a gente está chamando de cursos livres para além da formação na graduação, no técnico e assim por diante. Ou seja, é olhar para as diferentes características das pessoas e das necessidades e construir, junto com elas, soluções. E soluções que possam ser inovadoras, inclusive, para atender melhor. Né? Nós entendemos, né, gente, que fazer do mesmo jeito, nas mesmas condições, nos leva aos mesmos resultados. Então, nós temos que propor novas soluções para talvez até problemas muito antigos que a gente tenha, né? E junto com a comunidade conseguir resolvê-los. Cíntia, na questão prática, vamos lá. Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio, Encantado, Marques de Souza, as cidades aqui, Estrela, Teutônia, a cidade tem algum tipo de defecção, alguma resolução pela frente? Ela vai contratar a Univates? Quais são os produtos? Qual é a diferença que isso vai gerar lá no cômputo final? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo dessa semana, talvez é mais fácil ainda. Essa semana a gente estava num município aqui da região
que durante esse semestre foram feitos trabalhos acadêmicos de planejamento, e aí olhando para a área de arquitetura e urbanismo, e agora isso vai levar, né, uma proposta de um concurso público para um equipamento público lá do município. Ou seja, nós entregamos a que a gente chama de uma proposta norteadora, porque não é um projeto, é um trabalho acadêmico, e o município depois pode se apropriar disso para resolver, e nesse caso, constituir uma área e um equipamento público para a comunidade daquele município. Então, imaginem que parte disso, né, é um trabalho acadêmico, a formação dos nossos alunos e a contribuição disso para um projeto que o município pode levar adiante e fazer uma entrega melhor para a sociedade. Mais que isso, né, precisa pensar a formação dos nossos professores nos municípios, das diferentes formas. Nós conseguimos entregar a formação para os nossos professores. Tem um exemplo muito bonito, e a gente fez um encerramento nesse ano, que é o projeto Alfabeletrando, que aconteceu aqui em Lajeado e aconteceu em Garibaldi, que as crianças que tiveram prejuízos na pandemia, no processo de aprendizagem, estou falando das crianças do ensino fundamental, ensino primeiro, segundo, terceiro, até o quarto ano, tá? Até o quinto tem alguns alunos, mas até o quarto principalmente, que estão com dificuldades porque ficaram muito tempo fora da sala de aula. Nós colocamos a nossa estrutura à disposição, obviamente em parceria com o município, e estamos trabalhando tanto em Garibaldi como em Lajeado, no contraturno com essas crianças, para que elas consigam avançar e recuperar, né, aquilo que elas tiveram de prejuízo durante a pandemia, para poder acompanhar suas turmas. E é tão lindo, Aline, ver na formatura deles, que daí a gente fez uma formatura, fez todo um processo, né, até capelo para eles vestirem e colocarem e tirarem fotos, aconteceu. Como eles se sentem bem, como as famílias se sentem bem, como isso gerou resultados para essas crianças. Outro exemplo, nós temos parceria, e aí eu vou citar porque é nominal mesmo, Colinas e Marques de Souza, que trazem jovens e estudantes do ensino fundamental aqui para a Univates para um projeto chamado Talentos Esportivos, que descobre novos talentos. E aí eu conversava essa semana com o secretário de Colinas, ele disse assim, já tem alunos que são oriundos desse projeto que conseguiram bolsas de estudos em escola privada graças ao projeto, porque conseguiram identificar um esporte que para eles é o esporte que dá conta, né, da sua dinâmica. Ou outras crianças relatando assim a melhoria na qualidade de vida, na sua saúde e assim por diante. É óbvio que tem um esforço do município, tem um esforço da Univates, mas a entrega de olhar para essa criança lá que está, né, conseguindo retomar o seu aprendizado de uma melhor qualidade, ou aquele que consegue, né, através do esporte, trazer um melhor resultado para a sua qualificação, para o seu ensino, para o seu processo de aprendizagem e para a vida. Esses são exemplos que denotam qual é o nosso papel enquanto Univates. Para além disso, né, nós estamos olhando para a questão da transição de carreira. As pessoas estão precisando se olhar, às vezes aquilo que está lá no seu emprego não é mais o mesmo, com a proposta de trilhas de formação, tanto para colocar dentro das empresas, porque aí vem ao encontro das necessidades de qualificação, que as nossas empresas tanto nos relatam, né? Preciso de profissionais, não tem pessoas para trabalhar, preciso de profissionais qualificados. Então, para fazer entregas para as empresas de trilhas de formação em todas as áreas, né? Não é porque a universidade ela é conhecida pela formação superior, não é que ela vai entregar isso, é curso livre. Então, eu preciso de formação, treinamentos para os operadores das nossas máquinas. Ok, a gente consegue fazer isso. Daí é uma atuação no setor privado, é isso? Também no setor privado, também no setor privado. Então a gente vai, a nossa percepção e pretensão é atuar em todos os setores, porque é sim fazer uma entrega daquilo que nós temos na universidade, tanto para o setor privado como para o setor público. É claro que algumas coisas são parcerias e não tem custos, e outras vão ter, porque tem que remunerar toda essa estrutura. Mas ok, né, nós conseguimos estar próximo das necessidades da nossa comunidade como um todo. E aí, pensando nessas esferas, né, tanto a pública como a privada que nos acompanham agora, como que essas iniciativas se aproximam da Univates para se valer de todas essas propostas? Sabes que essa é a grande questão, né? Nós vamos ir ao encontro muito deles, mas por óbvio a gente tem, né, uma estrutura hoje à disposição, porque ela foi formatada, e aí eles podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é o comercial@univates.br, ou no telefone geral da Univates, e pedir para falar com o nosso setor. A grande questão é como a Univates, vou usar de novo o nosso propósito porque ele faz sentido, né? Impulsiona novas oportunidades. Como ela consegue entregar para a Aline, que está pensando, né,
a sua qualificação, a sua formação e o seu processo, ou como ela consegue entregar para o município algo que ele possa estar lá na ponta entregando para a comunidade. E os exemplos são os mais diversos, né? E esses 3, pelo menos, que eu trouxe aqui, são destas últimas semanas, são coisas que estão acontecendo e o resultado é maravilhoso. Só aqui em Lajeado foram 500 crianças que foram assistidas, né, e tiveram a contribuição do projeto Alfabeletrando, e que nós ajudamos e que tenho certeza que o ano que vem vão estar muito melhor em sala de aula, e nós estamos gerando novas oportunidades para essas crianças. Né? Nós temos conversado aqui, né, Aline, com vários colégios e professores, e eu acho que na educação privada, nos colégios particulares, me parece que esse déficit, o déficit de aprendizagem, ele ocorreu, mas numa proporção muito menor. Os colégios estão muito mais preparados, as crianças têm uma internet boa em casa, existe toda uma estrutura familiar melhor. Agora, nos colégios estaduais, nos colégios públicos municipais, essa defasagem de aprendizagem, ela foi muito grande. E se o poder público não se avivar, não tem recuperação para isso. Sim, fica uma lacuna ali, né, Vai. no processo dessa criança. E a lacuna, né, Moisés, ela não é perceptível no imediato. Não, ela não. vai acontecendo ao longo do tempo. Então, quem está em sala de aula, que é o professor, ele percebe. Só que ele tem lá 20, 25 crianças para atender. Ele não consegue dar atenção para uma ou para outra. Ele tem que atender os 20, 25. A ideia desses projetos, e agora a gente tem uma outra proposição, que é o Letras e Números, que é trabalhar com os anos finais do ensino fundamental, que é trabalhar português e matemática, aprendizagem em matemática, é olhar para os que precisam de mais ajuda, e não tem problema nenhum, eles precisam, porque o déficit, né, nesse processo foi muito grande, e trazer eles para um momento onde nós ajudamos no processo de aprendizagem, e ele vai se manter em sala de aula e nós vamos fazer o reforço dele, né? E nessas condições ele volta a acompanhar a turma, e aí o professor consegue dar conta, né, minimamente de todos na mesma forma. Se nós não fizermos isso, gente, aqui na frente, essa é a geração que vai estar aqui, né? Essa é a geração do futuro, né? Nós vamos e eles estão vindo, então nós precisamos ajudar eles. É a mesma forma olhar para o talentos, é a mesma forma olhar quando nós podemos ajudar em equipamentos públicos nos diversos municípios, é da mesma forma olhar, e aqui, né, tem tantos exemplos, Aline e Moisés, o Centro de Memória, mas principalmente como nós conseguimos fazer entregas que são entregas características para cada tipo de público. Então eu preciso formar pessoas e olhar para aquelas pessoas que precisam de uma qualificação numa trilha na área da saúde, alguém que opera uma máquina, alguém que quer fazer para si uma formação. Tudo isso é possível em termos de Univates. Então, quem quiser pode, sim, nos procurar enquanto instituição para que a gente faça, mas nós pretendemos fazer uma busca ativa e colocar à disposição dos municípios, das escolas e do setor privado essa estrutura que é a grande área de relacionamento, porque nós entendemos que é possível, sim. Uma empresa que quer inovar, fazer uma pesquisa e um desenvolvimento, ela vai fazer o diferencial no seu negócio, né? Que quer instalar um novo processo, um novo produto, ela vai fazer diferença no seu negócio. Qualificar o seu pessoal para que se consiga ser mais produtivo e competitivo vai ser fundamental no seu negócio. E nós estamos aí para poder contribuir em todas essas áreas. A Univates tem conhecimento dos mais diversos e tem uma estrutura que está à disposição. E é desta forma que nós queremos colocar cada vez mais essa estrutura à disposição da comunidade do Vale do Taquari. Para nivelar, né? A gente consegue colocar todo mundo igual. Isso. Pesquisa de mercado, né, Aline, que é tão importante para as empresas. Muita gente lança um produto sem fazer pesquisa e depois... Isso aí. Depois E não adianta zero. não é suficiente a boa ideia. Não, Né? A nunca boa é. ideia é uma baita iniciativa, mas sozinha ela não se sustenta, né? E Cíntia? assim, nós temos inúmeras boas ideias, muitas, milhares, na verdade, boas ideias, mas elas só se tornam, né, uma inovação, para falar do tema que, né, ou qualquer produto ou serviço, se realmente a gente coloca ela em ação. E avalia antes, e valida essa ideia, e validar essa ideia é fazer pesquisa, é colocar, né, pedir para o cliente se ele quer comprar, né? Se ele vai aceitar, se ele vai aceitar. E tudo isso é possível. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma estrutura dentro da instituição que é a empresa Júnior, que também consegue, através dos alunos mentorados por professores, ajudar esses pequenos negócios a validar suas ideias. Claro, porque às vezes tu faz um planejamento de um programa de rádio, por exemplo. E aquele programa de rádio é maravilhoso. Ele tem 500 ouvintes. Esses 500 ouvintes sustentam o programa de rádio? Talvez sim.
Talvez Sim. seja suficiente, né? Sim. Muito bem, Cíntia. Ficamos felizes de, antes de encerrar o ano, poder compartilhar esta iniciativa com a nossa audiência, com os municípios e também com a iniciativa privada. Com certeza. A gente que agradece, dizer a todos, né, que nós estamos à disposição. A Univates sempre teve um papel, né, de ser a instituição comunitária aqui do Vale do Taquari. O papel dela e nesse momento com essas reestruturações, é potencializar e ajudar, né, o nosso vale a gerar novas oportunidades. Vou sempre reforçar isso, porque esse é o nosso porquê, né? Esse é o nosso porquê. E nós estamos aí para ajudar, com certeza. 92, 24,8 a temperatura. Um grande abraço aqui para Cíntia Agostini, conversando com a gente no Bate-Papo do Dia.